Existe um ditado antigo: me engane uma vez, a culpa é sua. Me engane duas vezes, a culpa é minha. Se Putin fosse capaz de sentir vergonha, ela estaria percorrendo seu corpo agora mesmo. A Rússia acabou de ser humilhada em um aeródromo na região de Kursk. A Rússia escondia um caça atrás de um dos melhores sistemas de defesa aérea do país, ambos destruídos pela Ucrânia. Primeiro um, depois o outro. Uma arma imparável foi reduzida a cinzas. A Rússia foi enganada duas vezes por ataques de drones. Isso é constrangedor, humilhante. Isso virou algo comum para a Rússia ultimamente. Seguimos para o aeródromo de Kalino, que fica a cerca de 7 quilômetros a leste do centro de Kursk. Talvez você reconheça esse oblast. Foi lá que ocorreu a maior humilhação da Rússia na guerra da Ucrânia até agora, quando a Ucrânia lançou uma contra-invasão em agosto de 2024, tomando centenas de quilômetros quadrados do território russo. Embora essa invasão tenha acabado sendo repelida, ela marcou Kursk, que é uma região de fronteira, como um dos oblasts mais vulneráveis da Rússia. Agora, o local da maior vergonha de Putin foi novamente esfregado em sua cara. Desde o início da invasão, a Rússia fez de Kalino um aeródromo de uso duplo. O aeroporto Kursk-Vostochny fica lá, mas fica escondido em Kalino, numa base aérea militar que apoia a aviação russa. Com as defesas aéreas mais avançadas da Rússia, essa base abriga caças e bombardeiros que lançam mísseis e bombas planadoras contra a Ucrânia durante boa parte da guerra. A Ucrânia precisava fazer algo em relação à base, e no dia 21 de julho, saiu a notícia de que ela tinha feito exatamente isso. O básico é brutal. A 5ª Brigada Separada de Reconhecimento de Artilharia da Ucrânia, chamada Floresta Negra, fez um ataque mortal com drones e destruiu duas das armas mais valiosas da Rússia. MiG-29. Foi destruído nas explosões, o que é embaraçoso para a Rússia. Ainda pior, drones ucranianos destruíram o sistema de defesa aérea Pantsir S-1, que protegia o caça. Em um só golpe, a Ucrânia destruiu 2 alvos de alto valor. A Rússia perdeu uma aeronave de combate e um sistema de defesa aérea de curto alcance que deveria proteger o aeródromo de Kalino contra a ameaça enviada pela Ucrânia. Pense nisso por um momento. O principal objetivo de um sistema de defesa aérea é destruir projéteis inimigos, como mísseis ou drones. A Rússia colocou o Pantsir S-1 em Kalino, esperando que cumprisse essa função. Não conseguiu. A arma feita para deter drones ucranianos foi destruída pelos próprios drones. Isso abriu caminho para outro ataque que destruiu o MiG-29. Como dissemos, humilhante. O Estado-Maior-Geral da Ucrânia anunciou o ataque no Telegram e ameaçou novos ataques. A postagem veio com um vídeo detalhado dos ataques, tornando impossível para a Rússia negar, ou usar a desculpa de destroços de drones para justificar como drones ucranianos atingiram outra base e alvos valiosos. As imagens, com cerca de 50 segundos, mostram o reconhecimento e o planejamento antes do ataque. A base é identificada, assim como o MiG-29 e o Panzer Pantsir S-1, que a Ucrânia atacaria. Vemos o MiG-29 em chamas, sinal claro de um ataque bem-sucedido. O destaque, porém, está nos segundos finais. Imagens gravadas a partir da perspectiva do drone ucraniano mostram o Panzer Pantsir S-1 alinhado na mira. Este é um dos melhores sistemas de defesa aérea da Rússia. Você pode pensar que esse sistema estaria girando, disparando rajadas de mísseis contra o drone, mas não. O drone se aproxima e o sistema de defesa aérea parece alheio. A gravação é interrompida antes do drone tocar o alvo, mas a mensagem é clara. Não só o Pantsir S-1 da Rússia falhou em proteger o MiG-29, mas foi tão inútil que parecia incapaz de reagir ao drone da Ucrânia. Esse era um sistema legítimo? Um chamariz? Isso importa? A manchete diz que a Ucrânia atacou uma base aérea em Kursk, que deveria ser bem protegida, e a Rússia não fez nada a respeito. A dor cresce ainda mais ao analisarmos os números. Não é só que a Rússia perdeu 2 armas importantes. Isso já é embaraçoso o suficiente. Também dissemos que essas armas eram de alto valor, e não estávamos brincando. Um único caça MiG-29, na época em que essas aeronaves da era soviética ainda estavam sendo construídas, custava à Rússia cerca de 25 milhões de dólares. Pantsir S-1 custa cerca de 20 milhões de dólares. A Rússia foi forçada a absorver 45 milhões de dólares em perdas após um golpe devastador de drones ucranianos. Vale lembrar que esses drones custaram apenas uma fração desse valor. A Ucrânia não confirmou os drones usados no ataque a Kursk, mas estima-se que o custo não passou de centenas de milhares de dólares. Isso indica um grande retorno sobre o investimento. E isso ainda desconsidera o impacto operacional maior de perder esses ativos. Kalino ficou mais vulnerável após perder o Pantsir S-1, aumentando a chance de drones ucranianos atingirem alvos. A perda do MiG-29 significa uma plataforma russa a menos para lançar mísseis e bombas planadoras. Isso reduz os danos à Ucrânia,
E quando ela não sofre pressão aérea, ela pode focar mais em causar perdas à Rússia em terra. 21 de julho não foi um grande dia para a Rússia. Agora você já sabe como são os ataques ucranianos. Raramente a Ucrânia foca em um só local, como ocorreu aqui. Enquanto Kalino ardia, drones ucranianos atacaram intensamente outras regiões da Rússia e áreas ocupadas. A Euromaidan Press traz o resumo completo. Em Horly, que fica na região ocupada de Kherson, a Ucrânia destruiu uma estação de radar Buzol-S. Essa estação não auxiliava as defesas aéreas russas, mas era usada pelos militares para monitorar alvos marítimos, provavelmente no Mar Negro e Rio de Dnipro. É um sistema de vigilância costeira, e agora que foi destruído, a Rússia não conseguirá detectar drones marítimos ucranianos, enquanto eles se dirigem para posições nos territórios ocupados na Crimeia. No Oblast de Luhansk, a Ucrânia destruiu um depósito de munições perto de Kundryusha e um depósito logístico perto de Davidivka, em Donetsk. Zaporizhia também foi alvo, já que drones ucranianos destruíram 2 postos de controle, um em Kamiansk e o outro em Komar. Kursk também não tinha só o aeródromo com que se preocupar. Drones ucranianos atingiram um depósito logístico perto de Popovo-Popovolost, no Oblast de Kursk. Foi uma noite de terror aéreo e fracasso da defesa antiaérea russa. MiG-29 e Panzer S-1 foram os grandes destaques. Mas eles não foram a história toda. A Ucrânia está tornando ataques a aeródromos russos um hábito. Dias antes de anunciar o ataque a Kalino, a Ucrânia revelou ter realizado uma operação com drones de precisão contra o aeródromo de Saki, na Crimeia ocupada. Esse alvo já foi atacado pela Ucrânia antes. Usou versões aprimoradas do drone Hornet, já empregadas pela Ucrânia no bloqueio logístico. Projetada para isolar a Crimeia. Su-24M pegou fogo, deixando a Rússia lidando com a perda de 2 de seus caças no espaço de uma semana. A Ucrânia usou essa versão do Hornet em Kursk, ou foi outro drone? A Ucrânia não diz, nem precisa. O MiG-29 em chamas e o Pantsir S-1 destruído resumem tudo o que a Ucrânia precisa dizer. Mas agora estamos prontos para ir mais fundo. Por que eliminar alvos de alto valor é importante? E qual o impacto do ataque da Ucrânia para a Rússia no contexto geral da guerra? Vamos responder a essas perguntas já. Primeiro, você assiste ao Military Show. Se você ainda não se inscreveu, agora é o momento perfeito para apertar o botão e ativar as notificações para não perder o que vem por aí. Vamos voltar aos 2 sistemas que a Ucrânia destruiu em Kalino. Você já sabe que o MiG-29 e o Pantsir S-1 são alvos de alto valor financeiro. Mas um rombo multimilionário foi aberto nos cofres de guerra russos com esses ataques. O valor real dessas armas está em suas capacidades. Agora, não vamos dizer que o MiG-29 é um super caça capaz de dominar os céus, entre os melhores que qualquer país pode colocar em campo, nem de longe. Um caça que remonta à era soviética, o MiG-29 foi projetado para ser um caça de superioridade aérea durante os anos 1970 e tinha como objetivo ser uma resposta ao então novo F-15, de acordo com Odin. Há cerca de 20 variantes desse caça, e não se sabe qual a Ucrânia atingiu em Kalino. Os principais dados mostram que esse caça atinge 1.500 km de alcance de combate com tanques externos. Pode atingir uma velocidade máxima de 2.400 km por hora. Pode ser equipado com diversos mísseis e bombas. Grande parte disso é irrelevante para o uso dos MiG-29 pela Rússia contra a Ucrânia. Apesar de ter uma enorme vantagem numérica em caças, a Rússia utiliza a maioria dos caças para lançar mísseis e bombas planadoras de trás das linhas de frente. E como vemos em Kursk, de preferência fora do território ucraniano. Há um bom motivo para isso. A Rússia tentou enviar caças à Ucrânia no início da invasão, mas testemunhou dezenas desses caças abatidos ao tentar bombardear alvos ucranianos. Até agora, a Rússia perdeu 438 aeronaves contra a Ucrânia. Grande parte foi perdida nas primeiras tentativas de impor a superioridade aérea tradicional. Os MiG-29 e outros caças russos estavam entre essas perdas iniciais, forçando a Rússia a adaptar rapidamente o uso de seus caças para que eles tivessem algum impacto. Assim, criou a estratégia de bombardeio atrás da linha de frente. Isso tem o benefício de manter os caças russos fora do alcance das defesas aéreas ucranianas, embora com a desvantagem de que esses jatos precisam permanecer em bases aéreas próximas o suficiente da Ucrânia para que possam lançar seus mísseis e bombas planadoras. Ainda assim, a Rússia está disposta a fazer essa troca. Considerando a eficácia das bombas planadoras até agora, alguns acreditam que ataques com bombas planadoras definirão a próxima fase da guerra. Segundo a Forbes, isso vai acontecer. Em um artigo de 1º de julho, Vikram Mittal escreveu que bombas planadoras estão gradualmente substituindo a artilharia tradicional como principal meio de atacar fortificações. Isso vale para ambos os lados. A Rússia usa bombas planadoras para atacar assentamentos ucranianos à distância, convertendo antigas FAB com kits de asas para aumentar o alcance e a precisão. Qual a relação com o MiG-29, destruído pela Ucrânia? Esse caça estava baseado em Kursk, que é uma região de fronteira.
É praticamente certo que a Rússia estava usando seu caça agora destruído como parte de sua estratégia de bombardeio aéreo, talvez focando em Sumy e regiões próximas. Ao derrubá-lo, a Ucrânia atingiu uma estratégia aérea da qual a Rússia depende cada vez mais. Também mostrou que nenhum caça enviado a Kalino estará seguro, podendo forçar a retirada de outras aeronaves russas. Isso vai limitar o impacto da campanha de mísseis e bombas planadoras. Depois, temos o Panzer S-1. Chamamos esse sistema de defesa aérea de um dos mais importantes do arsenal russo porque, teoricamente, ele deveria estar entre os mais eficazes contra os drones da Ucrânia. Portátil o suficiente para ser carregado na traseira de um caminhão, o que permite que seja facilmente movido para a posição. A principal força do Panzer S-1 seria sua versatilidade. O sistema combina mísseis com um par de canhões antiaéreos automáticos, 2 A-38M de 30 mm, para lhe dar uma probabilidade de destruição extremamente alta. A Army Technology afirma que essa probabilidade fica entre 70% e 95%. Não está claro se isso se baseia em desempenho comprovado ou em alegações russas. Um Panzer S-1 totalmente carregado transporta cerca de 1.500 munições para seus canhões, que podem ser munições perfurantes, fragmentação ou autoexplosivo. Os canhões disparam 700 tiros por minuto e alcançam 4 km. O sistema também possui 12 mísseis de defesa aérea 57E6. O destaque aqui não é o poder de fogo, é sobre versatilidade. O Panzer S-1 pode enfrentar tudo que a Ucrânia lançar, de mísseis a drones, pela grande variedade de munições, que os operadores podem combinar conforme a situação. Ainda assim, o Panzer S-1 em Kalino falhou. A Ucrânia criou uma estratégia para destruir os Panzers, enviando regularmente enxames de drones contra esses sistemas. A ideia aqui é simples: criar tantos alvos que o Panzer não saiba para onde atirar, ou, se souber, não consiga atirar o bastante para impedir tudo antes que um dos drones atinja. Mas isso não parece ter sido o que aconteceu em Kalino. As possibilidades são que o Panzer S-1 na base estava sem radar, com defeito, falhou ao rastrear o drone ucraniano. Alternativamente, e mais preocupante para a Rússia, o Panzer S-1 pode não ser tão eficaz na defesa contra ataques de drones. Há sinais de que essa última opção seja realmente a correta. Em fevereiro, o Pravda informou que ataques ucranianos em 2025 reduziram em 50% os sistemas de artilharia antiaérea e mísseis Panzer de que a Rússia dispõe. Isso mostra que 50% dos estoques foram perdidos em um ano, sugerindo que o Panzer S-1 não é tão eficiente quanto a Rússia afirma. Essa destruição dos sistemas Panzer tinha um objetivo estratégico, segundo o SSU da Ucrânia. Por isso, destruir sistematicamente os sistemas Panzer tem objetivo estratégico, para romper a defesa aérea inimiga e abrir corredores para atacar alvos na retaguarda. Isso permite que as forças da Ucrânia atuem eficazmente contra bases, depósitos, aeródromos e outras instalações dos ocupantes. A grande notícia é que metade dos sistemas foi destruída. Isso nos diz tudo o que precisamos saber sobre o Panzer S-1. Embora seja um dos sistemas de defesa aérea de curto alcance mais avançados da Rússia, não consegue deter os drones da Ucrânia em constante evolução. Kalino acabou de comprovar isso na prática. A Rússia sofreu um golpe humilhante ao perder mais um sistema de defesa aérea caro, destruído por um drone de custo muito menor. As perdas russas com o Panzer são tão grandes que o país teve que usar sistemas híbridos, que unem vários lançadores terrestres de mísseis. Isso indica que a Rússia não está só perdendo o Panzer S-1, mas também não pode substituí-los. A Ucrânia segue desgastando a Rússia, e cada Panzer que é destruído aumenta ainda mais a vulnerabilidade. Então, onde tudo isso deixa a Rússia? No contexto geral da guerra, a destruição de um MiG-29 e de um Panzer S-1 em uma base aérea russa é embaraçosa, mas está longe de ser algo que acabe com a guerra. Para Putin, o mais preocupante é que o ataque revela que as defesas aéreas russas não são boas o suficiente. Isso vai muito além do Panzer e se estende a todos os sistemas que a Rússia tem em seu arsenal. Thomas Whittington, pesquisador de ciências militares no Royal United Services Institute, explica o problema. As defesas aéreas da Rússia não cumprem seu propósito, isso é evidente. Elas não têm recursos para detectar, rastrear e combater esse tipo de ataque. E sem uma grande reformulação do sistema de defesa aérea russo, isso continuará sendo assim, declara Whittington. Ou seja, drones são um problema que essas defesas não conseguem enfrentar. Esse problema não vai sumir. E se você precisa de alguma prova disso, nós oferecemos um número: 174. Esse é o número de sistemas de defesa aérea russos que foram destruídos nos primeiros 5 meses de 2026, custando à Rússia 5,4 bilhões, informou a United 24 Media em 5 de junho. Além desse problema com a defesa aérea, a Rússia perdeu um MiG-29, que não pode ser substituído. A Rússia pode construir caças, mas o MiG-29 está fora de produção há muito tempo. Se a Rússia enviar outro caça para Kalino, pode ser um modelo caro demais para perder, ou o MiG-29, antigo de seus estoques. Nenhuma das opções é ideal para a Rússia. Ela evita usar caças modernos para tarefas simples,
como lançar mísseis e bombas planadoras. Cada aeronave soviética abatida reduz o número de jatos da Rússia para essa tarefa. Além disso, há outro problema. Os drones da Ucrânia só estão ficando melhores, enquanto parece que todas as defesas da Rússia estão presas em uma era anterior ao domínio da guerra com drones. Em 17 de julho, United 24 Media informou que os drones da Ucrânia, desde os FPVs da linha de frente até os UAVs de ataque de longo alcance, já ultrapassaram a marca de 1 milhão de ataques em 2026. Neste ritmo, a Ucrânia deve chegar a 2 milhões de ataques, com drones até o fim do ano. Principalmente porque essas armas já respondem por 90% de todos os ataques da Ucrânia. A estratégia usada em Kalino parece funcionar em qualquer lugar, e faz sentido que a Ucrânia aposte ainda mais nessa estratégia à medida que avançamos no decorrer do ano. Tecnologicamente, o Wall Street Journal informa que soldados ucranianos recebem inteligência via satélite em tempo real, permitindo localizar alvos e organizar ataques muito mais rápido que antes. Talvez tenha sido isso que vimos em Kalino. Talvez a inteligência de satélite tenha mostrado à Ucrânia que um MiG-29 estava exposto e logo enviou drones para destruí-lo. As oportunidades surgem mais rápido do que antes, e a Ucrânia continua mostrando que pode reagir com força letal. Uma coisa é certa, a Rússia foi novamente humilhada ao tentar esconder um caça atrás de um de seus melhores sistemas de defesa aérea, apenas para ver ambos serem destruídos. E o constrangimento continua. Pelo menos esses alvos foram destruídos por drones. A Rússia entende isso, mesmo sem gostar. Em outros locais, a Ucrânia usa postes de cerca para mudar a linha de frente. Confuso? Descubra o que queremos dizer assistindo ao nosso vídeo. E se você gostou deste, lembre-se de se inscrever no Military Show. Cobrimos todos os ataques ucranianos à Rússia que são relevantes. E obrigado por assistir.